Paz do Senhor, queridos irmãos. Quem vos fala é o irmão Jefferson e hoje eu estarei abordando com os irmãos a primeira lição da revista do Juvenis do terceiro trimestre, que tem por título Questões Difíceis do Nosso Tempo. Essa revista aqui está tendo aula na minha igreja e eu estarei aqui lendo juntamente com os irmãos a lição número 1, que tem por título Relativismo Moral. O texto áureo da mesma se encontra em Mateus 24:35, para aqueles que quiserem estar acompanhando com vossas Bíblias, né? E a palavra do Pai diz da seguinte maneira: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Agora estarei fazendo com os irmãos a leitura bíblica em classe. Está em Isaías 5, do 20 ao 23. Pois bem, vamos todos ler juntos. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio dos presentes e os justos negam justiça. Agora, esse é o primeiro texto, que está em Isaías. Aí temos um outro texto aqui que está em 1 João 2, do 16 ao 20. Porque tudo o que há nesse mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que são todos de nós. Nos tende anunciado do santo e sabeis tudo. Agora estarei lendo com os irmãos aqui a introdução desta lição, que fala assim: estaremos refletindo a respeito do relativismo moral que predomina em nossa sociedade. Veremos os males que ele pode trazer para os crentes. Veremos os males que ele pode trazer para os crentes. Isaías 5 nos mostra que a intervenção dos valores e a falta de observação dos princípios sagrados é pecado. Você, como jovem cristão, vem enfrentando o desafio de uma educação pautada em valores relativistas em sua escola. Por isso, tenha muito cuidado. Tópico 1. Existe uma verdade absoluta, Jesus Cristo. O relativismo moral prevalece. Por isto, esta lição tem como objetivo principal mostrar a você que existe uma verdade absoluta, Jesus Cristo. O relativismo está impregnado em todas as camadas da sociedade e por mais que se esforce, o homem jamais conseguirá apagar a verdade absoluta, cuja maior expressão é o Senhor Jesus Cristo. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Somos sal e luz deste mundo e por esse motivo é necessário que vivamos e façamos triunfar os valores cristãos e a verdade. Quando Jesus estava sendo injustamente julgado por Pilatos,
Este pergunta ao mestre: o que é a verdade? João 18:38. Pilatos perguntou de uma forma retórica, pois logo se voltou para os judeus, dando a entender que ele acreditava que toda a verdade era relativa. Ele estava diante da própria verdade, mas não a reconheceu. Atualmente, muitos falam a respeito de Jesus Cristo, vão à igreja, querem bênçãos, mas não reconhecem Jesus como a verdade. O que é o relativismo? Esse é o subtópico aqui da lição. Estamos falando a respeito do relativismo, mas você sabe definir esse termo? Talvez você não saiba a definição exata, mas já tenha ouvido alguém dizer: não existe certo ou errado, depende do ponto de vista de cada um. Essa é uma afirmação relativista. Essa maneira de pensar pecaminosa está presente em nossa sociedade, onde cada um tem a sua verdade. Vamos explicar esse conceito, mas antes é importante que você saiba que Deus abomina o relativismo moral. Isaías 5, do 20 ao 23. Nós cremos em verdades absolutas, e essas verdades estão na Bíblia, a palavra de Deus. Os valores de Deus são imutáveis e absolutos, logo não podemos jamais nos conformar com a maneira de pensar deste mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Agora você sabe que tal maneira de pensar é contraditória à palavra de Deus. Vamos definir o termo. É a corrente de pensamento segundo a qual não há verdades nem preceitos absolutos. Cada pessoa pode fazer suas escolhas e realizar a própria vontade como bem lhe parecer. Como você pode perceber, o relativismo arruína a vida de qualquer pessoa, pois cada um pode fazer o que bem entender e o que considera certo ou errado. Sabemos que a palavra de Deus é eterna e seus princípios são imutáveis e inegociáveis. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jamais se esqueça dos preceitos de Deus. Nunca esquecerei dos seus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Salmo 119, 93. A palavra de Deus é vida, mas o relativismo é morte. O que você vai escolher? Vamos agora para o segundo tópico. O relativismo é pecado. Conforme observamos já no primeiro tópico, a relativização dos valores em nossos dias é um pecado abominável, pois Deus é santo. Ele não tolera pecado e exige santidade dos nossos filhos. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Mesmo vivendo em uma sociedade perversa, temos que ser puros e viver como sal e luz. Mateus 5, 13 e 14. A nossa luz tem que resplandecer em meio às trevas e filosofias mundanas. Mateus 5,16. Como servos de Deus, precisamos vivenciar os valores éticos do reino. Você tem o privilégio de conhecer a verdade. Precisamos viver conforme o Evangelho. Rejeite a relativização dos valores éticos e morais e oriente a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Procure nela meditar de dia e de noite, para que você viva esse mundo de maneira que agrade a Deus e desfrute das suas bênçãos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem
o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Para não ser enganado pelas muitas filosofias mundanas, precisamos conhecer a Bíblia. Conhecer envolve meditar, ler, estudar e viver a palavra. Aqueles que não conhecem a palavra acabam caindo nas astutas ciladas do diabo. Precisamos vigiar, pois o diabo quer nos enganar e nos destruir. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. O tópico 3. Algumas consequências do relativismo. A relativização dos valores morais tem destruído a nossa sociedade. Basta ler os noticiários para ver que estamos mergulhados em uma profunda crise moral, ética e espiritual. Alguém já disse que se a nossa sociedade sucumbir, não será por falta de tecnologia, cultura ou bens materiais, mas por falta dos valores sólidos, fundamentados nas Sagradas Escrituras. As consequências da falta de valores morais são todas maléficas. Vejamos apenas 3. Falta de santidade. Quando falamos em relativismo moral, nos referimos a todas as mazelas que temos visto em nosso país, como por exemplo a corrupção, assassinatos, roubos, estupros, aborto, etc. A origem de todas essas aflições está no fato de que as pessoas não reconhecem e não aceitam a verdade, Jesus Cristo. Aqueles que a conhecem precisam viver uma vida nova, uma vida de santidade. Sim, a santidade continua e continuará sendo indispensável ao crente. Hebreus 12:14. Precisamos não somente conhecer e obedecer à verdade, mas procurar vivenciá-la em tudo, mesmo em meio a uma sociedade marcada pelo pecado. A obediência vem mediante o conhecimento da palavra de Deus. Viver em santidade não é fácil, mas é possível, pois temos o Espírito que habita em nós e deseja nos ajudar. Sejam santos e não caiam nas garras do relativismo ético-moral. A segunda consequência, destruição familiar. A constituição do núcleo familiar vem divergindo muito do padrão divino bíblico. A família foi criada por Deus e é a célula mais importante de uma sociedade. Se ela vai mal, a sociedade também decai. O crescimento do divórcio, do adultério, da mentira e do engano vem destruindo muitos lares. Precisamos orar pelas famílias para que não venham sucumbir diante das investidas do maligno, que a verdade esteja presente em nossos lares. E a terceira consequência, uma sociedade centrada no homem. A sociedade moderna tem como base a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Ele é o centro. Por essa razão, age e pensa como Satanás, que tenta usurpar para si o direito de soberania que pertence somente ao Senhor. Isaías 14, do 12 ao 15. Sabemos que o homem foi criado por Deus, logo ele não é maior do que o Criador. Deus é soberano e infinito, o homem é falho e finito. A falta de valores sólidos fundamentados nas Sagradas Escrituras podem levar a sociedade a sucumbir. A palavra de Deus tem os valores absolutos que servem de referência para a humanidade. Para concluir, para terminarmos essa lição, nada melhor que a palavra do Salmo 119, verso
94. Diz: Sou Deus, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Em meio à relativização dos valores do nosso tempo, que esta seja a sua oração. Que esta seja a nossa busca todos os dias. Os preceitos divinos são absolutos, imutáveis e eternos. Pense nisso. Bom, meus irmãos, essa foi a primeira lição. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like, compartilhe. Comente também se você tiver alguma coisa para dizer, para falar para a gente melhorar aqui a estrutura do nosso podcast. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal, porque logo mais a gente tem aula. Fiquem todos na paz e até a próxima.